Então, nessa noite, continuando nossa noite, né? Vamos então passar agora para o momento, né, da nossa classe, que hoje vai ser pela nossa querida irmã, né, Snaide. Snaide, boa noite, bem-vinda, querida Boa amiga, noite, e a Olá, nossa boa professora noite desta a noite. todos, boa noite a todas, né? Boa noite ao irmão Pedro, que acho que é a única figura masculina que nós temos hoje no grupo, pelo que eu pude observar. Então, muito boa noite a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Lígia, obrigada, Diva, pelo convite, pela oportunidade, porque eu sempre digo que quando eu posso dar uma aula, posso compartilhar uma classe, eu acho que sempre sou eu a mais privilegiada. Eu acho que eu aprendo mais porque eu leio, porque eu estudo a aula. Então, eu falo, nossa, que privilégio poder estudar um pouco mais, porque geralmente a aula sempre serve para mim. É um tema que sempre eu falo, poxa, isso aí me encaixou. Eu tinha Snaide, que dar essa aula. Oi? Snaide, desculpa, amiga, você quer perguntar para os seus alunos se as irmãs em espanhol já têm a legenda em espanhol embaixo? Pergunta para elas. Elas vão... Eu não falo muito bem o espanhol, Hermanitas, ¿ustedes mas tienen ya la traducción en a tradução español, de las que están espanhol ahí? para a classe? ¿Ya apretaron los CC, sí, sí, para poder estar en español? Hermanas, Yolanda, que está ahí, ¿quién más está? Gina, Dieste. Gina Díaz también. Si ustedes quieren, póngalo en los sí, sí, para que ustedes puedan en su computador o en su celular, aperta sí, sí, para que ustedes puedan ver la traducción en español. ¿Ok, hermanas? Cualquier dúvida, por favor, déjanos saber. Ok, Snadi, já falei para elas. Então, tá ótimo. Então, nós podemos iniciar a nossa aula. Bom, como vocês acho que tiveram a oportunidade de ver esses dias, né, de ontem para cá, que foi postado no grupo qual seria a nossa aula, então estava lá o título muito legal, muito importante. O verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso. O que será que é o sucesso? Né? Como será esse sucesso? O que é sucesso para nós? Alguém quer comentar? Falar o que significa, o que você acha, que você pensa sobre o que é ter sucesso? O que é sucesso? Né? Alguém quer comentar? Escolhe alguém aí no grupo que você está vendo aí, escolhe alguém para te falar. Vê aí. Eu prefiro que a pessoa se manifeste e tenha, olha, eu quero dar minha opinião. Não importa se o que é a opinião dela, ela vai dar e nós vamos conversar sobre. Alguém quer falar? Sucesso para mim é quando há um acontecimento de uma coisa grandiosa para a pessoa, né? O Olha, sucesso dela. muito interessante, algo grandioso. Sucesso é algo que a gente, às vezes, a gente tem que trabalhar para ele, para alcançar, não é assim? É assim. É. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pela sua participação, viu? Você é um amor de pessoa. Muito obrigada. Imagina que agradeço. Ótimo. Então, o sucesso, hoje nós vamos falar sobre o sucesso, mas através de um discurso do elder Z. Todd Christofferson. Ele é do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele fez um discurso, e esse discurso tem a ver com o sucesso. Ele mesmo começa o discurso dele, que chama-se Reflexões sobre uma Vida Consagrada. Então, ele diz lá no início: o verdadeiro sucesso nessa vida advém da consagração da nossa vida, ou seja, do nosso tempo e escolhas aos propósitos de Deus. Sobre a lei da consagração, alguém gostaria de compartilhar o que sabe, o que entende por lei de consagração? Lei da consagração? Alguém quiser fazer um comentário breve, porque nós estamos com o nosso horário já um pouquinho adiantado. Então, se alguém quiser, fique à vontade, sinta-se à vontade para poder compartilhar o que você entende sobre lei da consagração. O que é, né? Quando a gente
pode e deve, né, aplicar essa lei da consagração. Alguém quer fazer um comentário? Bom, então eu vou falar. Eu podia falar também que a lei da consagração é um princípio, né, do Isso, Senhor. É um exatamente. princípio do Senhor. Exato. Então, é exatamente o que você disse, Lígia. Muitíssimo obrigada. A lei da consagração, ela é um princípio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que orienta os membros a dedicarem-se à construção do reino de Deus. Essa é a lei da consagração. E o que significa a lei da consagração, né? Ela significa, tem alguns significados. Eu vou comentar um, que é dedicar tempo, talento e recursos materiais à igreja, ao Senhor e aos seus filhos. Então, lá em Doutrina e Convênios 42, 45, ele nos simplifica e diz assim: a lei da consagração é mais do que um mero ato de doar, de dar alguma coisa, de doar. Trata-se da santificação que ele, o Senhor, né, nos dá por nossa boa vontade e motivos corretos. Essa é a lei da consagração, né? Então, e ela tem alguns itens, eu já li um, outro, quer servir ao próximo, aceitar os chamados e designações na igreja, pagar dízimo integral e uma oferta generosa de jejum, cuidar das necessidades físicas e espirituais de outras pessoas, né? Tudo isso faz parte da lei da consagração. E é aquela reflexão que o Helder diz aqui no discurso dele, que é para nós refletirmos sobre uma vida consagrada. Né? Mais adiante, ele diz assim, ó, a vida lhe oferece duas dádivas preciosas. Uma é o tempo, eu acabei de narrar agora, e a outra, a liberdade de escolha. A liberdade de comprar com seu tempo o que você quiser. Né? Você é livre para investir seu tempo na busca de emoções, na gratificação de desejos vils, e pode investi-lo em ganância. Olha como é extenso, né? Como que a vida ela oferece uma série de coisas para nós. Mas como a vida ela é feita de escolhas, nós vamos ter sempre a liberdade de escolher. Mas o Helder diz que não serão uma boa troca, porque nelas você não terá uma satisfação duradoura. A vida, ela é repleta de escolhas, nós podemos escolher tudo isso aqui que eu falei e o que nós quisermos. Mas nem sempre vai ser uma boa troca, vai ser uma boa escolha. Né? Vai chegar um momento, ele mesmo diz, que chega um momento que você terá que prestar contas de cada dia, cada hora, cada minuto de sua vida mortal. E é nesta vida que você caminha pela fé e prova que é capaz de escolher o bem ao invés do mal, o certo ao invés do errado, a felicidade duradoura ao invés da mera diversão. Né? E sua recompensa eterna será de acordo com as suas escolhas. Então, sempre que nós fazemos as boas escolhas, a gente escolhe servir ao Senhor, servir ao nosso próximo, né? Servir ao Senhor servindo o nosso próximo, através dos nossos chamados na igreja, através dos nossos, o nosso pagamento correto do dízimo, das ofertas. Todas essas coisas, elas vão estar sendo as nossas boas escolhas. E são as escolhas que elas não são só escolhas de momento, elas não são as escolhas momentâneas. Porque nós podemos escolher outras coisas, nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer o que a gente quiser da nossa vida. Só que um dia isso vai ter um peso para nós. Nós estamos tendo tempo agora para fazer as nossas melhores escolhas. Né? E ter uma vida consagrada ao Senhor, eu acho que é a melhor escolha, não tenho certeza que é a melhor escolha que nós podemos fazer nessa vida mortal. Né? Porque nós estamos nos preparando para que um dia a gente possa voltar ao nosso Pai Celestial e olhar nos olhos dele. Né? Ele dizer, bom servo, entre para o meu gozo. Eu acho que é o que todo mundo deseja. Mas só que para que a gente possa alcançar isso, a gente tem que pensar, né, que as nossas escolhas vão refletir no que nós vamos ter na eternidade. Né?
Um profeta de Deus disse, um profeta, não está citando qual foi, mas ele era um profeta. O homem existe para que tenha alegria, uma alegria que inclui uma vida plena, uma vida dedicada ao serviço, ao amor e à harmonia no lar, aos frutos do trabalho honesto e à aceitação do Evangelho de Jesus Cristo. Todos esses itens, eles são requisitos e mandamentos. Somente nessas coisas você encontrará a verdadeira felicidade, uma felicidade que não se dissipa com as luzes, com as músicas, as multidões. Você pode estar em vários ambientes, mas se você não tem uma vida consagrada, você não tem um lar consagrado, né, onde existe amor, existe respeito, existe desejo de um sempre estar auxiliando o outro, nada dessas coisas são válidas. Mais à frente ele vai dizer que não é a nossa vida mortal, ela não é só isso, só dessas escolhas boas e desses serviços, de nós estarmos consagrando. Dentro da consagração, ela é ampla, ela vai ter coisas que nós vamos estar fazendo na vida mortal para nós mesmos, porque faz parte da vida mortal. Então ele diz assim, que essas declarações, elas expressam a realidade de que nossa vida na Terra é uma mordomia de tempo e escolhas que nos foi concedida por nosso Criador. A palavra mordomia nos traz à mente a lei da consagração do Senhor, né? E ele diz que lá em Doutrina e Convênios, 42, 32 até 53, que tem um aspecto financeiro. Porém, mais que isso, é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra, né? Consagrar significa separar ou dedicar algo que se torne sagrado. Então, todas essas coisas, viver harmoniosamente no nosso lar, termos respeito, termos sabedoria para as coisas, discernimento, temos tempo para a nossa família, são todas coisas que fazem parte da lei da consagração, né? Então, a lei da consagração não é só doar. Oi. Desculpa, é que você está falando é verdade. Isso te transmite paz quando você vive todas essas leis. Exatamente. Que o mundo não tem. Não tem. Lá fora, como ele diz aqui, músicas, multidões, pessoas. Às vezes você está inserida, de repente, nesse mundo, mas, de repente, a pessoa se sente vazia, porque não tem o amor verdadeiro, não tem a consagração verdadeira, porque a consagração são de coisas boas para a nossa vida, e o mundo aí fora, não que nós não tenhamos, nós temos que viver, nós temos que passear, a gente tem que ir a restaurante, a gente tem que fazer uma viagem quando dá para fazer, a gente tem que ter lazer, a gente tem que ir para uma academia fazer exercício porque é para a nossa saúde. Então são coisas que, então quer dizer que a lei da consagração é só se eu servir na igreja, se eu pagar? Não, a lei de consagração, ela é ampla, mas ela é ampla dentro daquele universo celestial, aquele universo do Senhor. Oi. Snide, e a gente não pode esquecer que quando a gente vive a lei da consagração, nós somos beneficiados, nós é que recebemos as bênçãos, né? Isso. Nós recebemos as bênçãos. Exatamente. Então, o Elder diz aqui, que consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. O verdadeiro sucesso nessa vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, do nosso tempo e escolhas aos propósitos de Deus, né? Aí ele fala assim, que eu gostaria de abordar com vocês 5 aspectos de uma vida consagrada: a pureza, o trabalho, o respeito pelo corpo físico, o serviço e a integridade. Olha que maravilha. Integridade, né? Integridade. Exatamente, ele é bem, olha, são 5 aspectos de uma vida consagrada: a pureza, o trabalho, o respeito pelo corpo físico. Olha, a gente não pode, o nosso corpo, por isso que nós somos ensinados a não fazer coisas para o nosso corpo que são prejudiciais, bebida alcoólica, comer excesso, muita gordura,
ter vícios de coisas que não são boas para o nosso corpo, porque o nosso corpo é um templo sagrado, é um templo do Senhor. Então, aqui ele diz, né, que a gente tem que ter respeito pelo nosso corpo. Então, procurar dormir as horas necessárias com o corpo, se alimentar bem, com uma comida, não que nós não podemos lá comer a nossa pizza, de vez em quando faz um churrasquinho, podemos, isso aí tudo, agora a gente não pode abusar, né? Não pode agredir o nosso corpo físico. Aí ele fala, o serviço é a integridade. Aí mais à frente ele diz assim, ó, consagração, portanto, significa também arrependimento. A teimosia, a rebelião, a racionalização precisam ser abandonadas. Não podemos ser pessoas radicais, pessoas teimosas, né, cabeça dura. Ele fala em rebelião, nos rebelarmos por poucas coisas, às vezes não repela, a pessoa xinga ali, fica brava, fala aquilo, se rebela. Isso não é o que o Senhor espera de nós, não faz parte de uma vida consagrada, né? Ele ensina, o Elder nos orienta sobre isso, que é realmente o que o Senhor espera de nós. E ele diz assim, essas coisas precisam ser abandonadas, sendo substituídas pela submissão, pelo desejo de ser corrigido, pela aceitação de tudo o que o Senhor exigir. Ou seja, quando fala submissão, não é que, então quer dizer que eu tenho que deixar fazer comigo o que quiser. Não, a submissão não é isso, o princípio dela. Submissão é você ser uma pessoa mais humilde, você, muitas vezes, você mais ouvir do que falar. Às vezes tem coisas que não adianta a gente ficar falando, é melhor, às vezes, a gente se calar, né? E não se importar quando é corrigido, às vezes, corrigido com amor. Se nós temos um líder, e o nosso líder, um bispo, nos chama para uma entrevista, e ele, às vezes, fala alguma coisa, a gente não pode levar pelo lado mal. Um líder, que, no caso, é o bispo, que ele tem um manto para isso, ou um presidente destaca. Então, às vezes, se ele vai dar um conselho para nós, a gente não pode interpretar aquilo mal. Mas, sabe, já ficar... Né? Então, a gente tem que se permitir ser humilde, porque todos nós vamos errar aqui nessa terra, estamos aqui para isso mesmo, e sermos corrigidos com amor. É com amor. Se ouvir um conselho de um líder nosso, de um bispo, a gente não deve se magoar com isso e nem falar, comigo não, eu não aceito que me chame atenção. Aí nós estamos sendo o quê? Orgulhosos, e nós não estamos vivendo essa lei de consagração, né? A gente não está, porque essa parte da humildade faz parte também. E ele disse assim, nós temos que aceitar melhor as coisas e o que o Senhor exigir de nós. Tudo aquilo que o Senhor exigir, a gente não deve ficar murmurando, reclamando. Muitas vezes tem coisas que nós não vamos entender nessa vida mortal, mas a gente precisa tentar ser humilde, orar. Quando esses sentimentos, às vezes, baterem em nós, porque todos nós vamos ter algum tipo de problema, a gente tem que orar. Dobrar nossos joelhos, ser humilde diante do Senhor, pedir, Senhor, me dá paciência, me dá calma, me dá sabedoria, né? Porque eu quero viver uma vida consagrada a Ti, né? Ao Senhor. E ele fala assim, que foi isso que o rei Benjamim chamou de despojar-se do homem natural, né? Ceder aos influxos do Santo Espírito e tornar-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Isso está lá em Mosias, alguém quiser ver, está em Mosias 3:19. Né? E ele diz assim, que ao fazermos isso, recebemos a promessa de presença constante do Santo Espírito, uma promessa que é relembrada e renovada cada vez que uma alma penitente toma o sacramento da ceia do Senhor. A gente ouve isso aí quando no momento mais importante que tem quando a gente está na capela, é o momento mais importante, é o momento do que nós estamos ali renovando os nossos convênios com o Senhor. É um movimento que está abençoando o pão, está abençoando. É o momento mais importante que tem. Esse momento, ele é de uma espiritualidade, ele é assim, acho que é o momento principal na igreja. Eu creio que é o momento principal é esse. As aulas são importantes, os discursos vão ser bons, mas o momento do sacramento, ele é divino. Que, Nari, no momento do sacramento, nós, como você falou, renovamos nossos convênios e lembramos dos nossos convênios também. Exato, porque, isso. E muitas vezes a gente pensa que é simplesmente estar lá, não é não, é renovar nossos convênios com o Senhor. De coração. De né? coração. Exato. Então, aí ele diz assim, uma vida consagrada é uma vida de trabalho árduo,
né? É uma vida que não vai ter moleza, a gente vai ter que trabalhar nos nossos chamados, quando nós temos, e magnificar esses chamados, enfim, o chamado de ministrador, ministradora, né? Todo chamado de apoiar um irmão, uma irmã no momento que a pessoa está precisando, tudo isso conta como uma vida consagrada ao Senhor, né? Ele diz assim: trabalhando continuamente, conseguimos viver de maneira confortável, né? Lá em Joseph Smith, na parte de história 1:55, está também falando um pouco. Eu não estou me alongando, porque senão a aula fica longa demais, e aí estoura o tempo, e a gente sabe que tem pessoas do Brasil que nós estamos com 1 hora de diferença lá, mas isso faz diferença, a pessoa tem que trabalhar amanhã, né? Por meio do trabalho, ele diz assim: por meio do trabalho, nós sustentamos e enriquecemos a vida. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver onde que está aqui. Só um minutinho, por favor. Tá. Por meio do trabalho, sustentamos e enriquecemos a vida. Ele nos permite sobreviver às frustrações e tragédias da vida mortal. Uma realização alcançada arduamente proporciona um sentimento de valor próprio. O trabalho, ele edifica e refina o caráter, ele cria beleza e é um instrumento do nosso serviço ao próximo e a Deus, né? Uma vida consagrada, ela é cheia de trabalho, às vezes repetitivo, às vezes braçal, às vezes pouco reconhecido, mas sempre um trabalho que melhora e que organiza, que sustém, que eleva, que ministra e que aprimora. Esse trabalho, ele é o trabalho tanto da nossa vida diária, nossa vida cotidiana, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter o nosso sustento, o sustento da nossa família. E aqui ele diz assim, que tem que ser um trabalho árduo e contínuo, e não importa o seu trabalho, desde que ele seja um trabalho honesto, não importa. Não tem que ter nenhum tipo de preconceito em trabalho. Não é no tipo de trabalho, o que você faz? Aqui na América, ainda não tem eu não vejo muito esse tipo de preconceito sobre, né, o que a pessoa trabalha, desde que seja um trabalho digno. É no Brasil que é mais comum, infelizmente, né, as pessoas têm mais, por exemplo, uma house clean aqui, ela é muito valorizada. No Brasil, a pessoa fala, minha faxineira, assim, às vezes fala até com um certo pouco caso, ou, sabe, e esse é um grande diferencial que a América oferece, é não ter esse tipo de preconceito, né? Se você trabalha, quem está preocupado com o seu tipo de trabalho? E quem tem que estar mais feliz com a gente e com o nosso trabalho digno é o Senhor. É saber que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos cumprindo, estamos edificando o reino dele, porque a pessoa, quando ela trabalha, ela tem a sua responsabilidade, ela tem a sua vida, ela tem desejo também de servir na igreja, de servir ao Senhor, de ajudar o seu próximo, né? A pessoa ela ajuda da maneira que ela pode, mas ela tem aquele desejo, porque ela sabe quanto que é difícil. Então, se às vezes alguém está passando por uma dificuldade, a pessoa já tem ela consegue ter uma visualização, ela consegue ter uma interpretação melhor. Por quê? Porque ela é uma pessoa humilde, ela vive a vida dela, ela sabe como é, e ela sabe que no momento que ela ajuda o seu próximo, que ela trabalha no reino de Deus, realmente ela está cumprindo com a lei de consagração, né? Aí ele diz assim, depois de louvar o trabalho, tenho também de falar de algo de bom sobre o lazer. Tá vendo? A vida nossa não é só servir na igreja, não é só fazermos tudo que o Senhor requer de nós, termos a nossa vida espiritual elevada. Não, a nossa vida, além do trabalho que nós necessitamos dele, né, para a nossa sobrevivência da nossa família, dignidade, nós temos que ter o lazer. Você vê, faz parte, por isso, olha, às vezes a pessoa pensa que não, porque às vezes limita muito o que é a lei da consagração, mas o lazer faz parte. Ele diz assim, assim como o labor honesto, né, o trabalho honesto, torna-se o descanso agradável, a recreação sadia, ela é amiga e constante companheira do trabalho. A pessoa que ela trabalha, ela tem o direito a ter o lazer,
a ter os momentos de alegria dela com a família, com amigos, porque ela é companheira, a gente não trabalha. Aí, quando chega, às vezes, o final de semana, a gente fala, ai, chegou o final de semana, que delícia, eu vou poder estar com a minha família, poder ter mais tempo com eles, com os meus amigos. Então, é uma alegria. O trabalho e o lazer, eles andam juntos. O trabalho digno, honroso, ele anda junto com o lazer. E fazem parte da lei da consagração, né? Ele diz que... Ele ensina, ainda nos ensina, que uma vida consagrada é uma vida íntegra, né? Ele dá um exemplo. Vemos isso no marido e mulher, que honram os votos matrimoniais com total fidelidade. Então, é uma vida íntegra, é uma vida consagrada, é uma vida íntegra. O casal que se respeita, que tem respeito um pelo outro, o amor, fidelidade, companheirismo, faz parte da lei da consagração, de ter uma vida consagrada, né? Ele fala assim, vemos isso no pai e na mãe, cuja prioridade é comprovadamente nutrir seu casamento e garantir o bem-estar físico e espiritual dos filhos. E vemos isso no que são honestos. Realmente, todo pai, toda mãe, o casal, ele quer ter um lar abençoado, um lar bom, e ele quer ter isso, passar isso para os filhos dele, né? Para os filhos deles, do casal. É uma consagração também, faz parte. Você ter um lar edificado, um lar tranquilo, um lar com amor, com bondade, com respeito, e fazer os seus filhos estarem aprendendo desde pequenininho a levarem para a vida deles, porque as crianças, eles se espelham em tudo, e o que eles aprendem hoje vai representar muito lá no futuro deles. Eu lembro, cada um deve ter uma história, se alguém quiser contar, eu tenho uma história minha. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu era uma criança, sempre fui, desde pequena, faladeira, assim, fala muito, como eu falo, né? Mas de 5 anos, eu era uma criança muito que falava, conversava muito, eu era uma criança muito elevada para a minha idade. E um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei para ela assim, mãe, como que vai fazer? Eu não sabia falar adulto, né? Eu não tinha essa noção. Como que vai fazer quando eu tiver do seu tamanho? Minha mãe era baixinha, mas para mim ela era grande. Como que eu vou fazer quando eu tiver o seu tamanho? Aonde que eu vou morar? Como que eu vou fazer para me sustentar, para me comer e ter minha casa? Aí minha mãe olhou para mim assim, mas filha, você tem só 5 anos, tem muito tempo ainda. Quando você crescer, você vai trabalhar. Já começou me ensinando. Você vai trabalhar, você vai estudar. E quando chegar o tempo certo, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu estudo, o seu trabalho. Mas veja bem, eu me espelhava muito nos meus pais. E eu pensava assim, eu tinha meus irmãos, mas eu pensava por mim, não por eles. Eu pensava, mas eu estou pequena, mas eu vou crescer um dia. Essa casa aqui, essas coisas aqui não são minhas, são tudo dos meus pais. Eu vou ter que ter o que eles têm. O trabalho, ter uma casa, ter comida. Então, com 5 anos de idade, eu já pensava, por quê? Porque eu fui criada dentro de um lar onde, muito embora meus pais não fossem da igreja, eu não tive essa bênção, essa oportunidade, mas meus pais eram pessoas muito íntegras e que ensinaram os melhores preceitos de vida para mim. E isso fez uma diferença grande na minha vida, no meu caráter, na minha formação, né? Perfeição? Não tenho, sou muito imperfeita, mas pelo menos eu segui uma linha correta de vida. Eu perdi meu pai com 6 anos. Isso aí eu tinha 5, daí 1 ano ele faleceu, eu tinha 6 anos. Mas a minha mãe, ela criou os filhos e continuou criando naquela mesma vereda que meu pai estava quando estava junto com ela, que ele era vivo, né? Então, os filhos, o que nós somos dentro do nosso lar, da forma que nós agimos, da forma que nós consagramos as nossas vidas e as vidas deles, eles vão ter o desejo de um dia levar para a vida deles, porque eles aprendem esses preceitos, né, para aplicar futuramente na vida dele. Aí ele diz assim, que
assim sejam os homens levantados pelo Pai para comparecerem perante a mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Quem vive uma vida consagrada não busca tirar vantagem dos outros, mas oferece a outra face. E se lhe exigirem que entregue a túnica, dá a capa também. Está lá em Mateus 5, capítulo 5, 39 a 40. As mais severas reprimendas do Salvador foram para os hipócritas, né? A hipocrisia é terrivelmente destrutiva, não apenas para quem é hipócrita, mas também para os que observam ou conhecem sua conduta, especialmente os filhos. Ela destrói a fé, ao passo que a honra é o rico solo do qual a semente da fé viceja. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que ensinar os melhores preceitos, né, para os nossos filhos, para a nossa geração, essa geração que vem vindo, para que eles possam aplicar isso na vida deles. Então, se a gente não tiver isso aplicado na nossa vida, como que nós vamos ensinar alguma coisa? Qual hipocrisia? Como se torna hipocrisia? Você tentar ensinar para alguém coisas que você não pratica. Então, você está caindo fora já da lei de consagração, da lei de consagrar, que faz parte, né, de ensinar tudo que é de melhor, que é eterno, que faz parte dos ensinamentos do Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado, a gente tem que ensinar justamente, e aquilo que nós falamos, aquilo que nós defendemos, nós temos que ensinar, porque não adianta a gente agir de um jeito e tentar ensinar aquilo que nós não fazemos. Aí a gente vai ficar sendo como hipócrita. Ele diz também que uma vida consagrada é uma coisa bela, é muito bonita. Sua força e serenidade são como uma árvore muito frutífera, plantada em terra fértil, junto a um riacho de água pura, o que produz muitos frutos preciosos. Doutrina e Convênios 97.9 fala sobre isso. É de especial importância a influência que um homem ou mulher consagrado tem sobre as pessoas, particularmente os mais próximos e queridos. Olha aí o que eu acabei de falar agora, né? A importância de como nós somos, né? Essa influência que nós vamos passar para as pessoas que estão bem próximas, nós estamos consagrando a vida delas. Nós temos a nossa vida consagrada e vamos estar consagrando a vida dessas pessoas. Ele fala muito aqui em família, mas isso também serve para os nossos amigos, os nossos vizinhos, porque tenho certeza que todas nós que estamos aqui, tem o Pedro, que é a figura masculina, sempre vai ter alguém que vai falar assim: ai, de que igreja você é? Qual a sua religião? Perguntaram isso para mim. Já perguntaram. Não perguntaram? Porque as pessoas aí fora que não têm esse privilégio que nós temos de conhecer o Evangelho, de aprendermos esse ensinamento que nós estamos tratando aqui nessa noite, elas observam que nós temos um diferencial, que nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. O nosso modo de agir, as coisas que a gente fala, as pessoas perguntam, né, mas você é de uma religião? Que igreja que é a sua? Porque você falou uma coisa aí que nunca ninguém tinha falado para mim. Então, nós temos uma vida consagrada e podemos consagrar na vida de alguém. Toda vez que nós ajudamos alguém, que nós passamos uma mensagem boa, uma mensagem de fé, de esperança, apoiamos as pessoas que estão necessitando, ou através de uma ação que nós fazemos, de uma ajuda, de uma prestação de serviço, nós estamos consagrando a vida deles e a nossa também. É uma consagração, é um círculo de consagração. É um sucesso de vida, né? De vida. Você é abençoada se você cumpre ali aquela lei da consagração, mas você está se preparando e você está levando isso para outras pessoas. Você está ajudando a consagrar a vida dessas outras pessoas. Porque muita gente por aí, nós temos muita gente boa nesse mundo, temos pessoas com problemas, mas ainda existem pessoas boas, até de outras denominações religiosas, mas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos. Uma boa parte talvez não tenha, talvez não tenha o conhecimento que a gente tem. Então, quando a gente faz esses
derrama essas bênçãos na vida das pessoas, a gente está consagrando a vida delas através do Senhor. Nós somos instrumentos dele, né? Quem vai derramar as bênçãos são ele, mas através, ele vai nos orientar, ele vai nos abençoar, para que a gente possa abençoar a vida das pessoas com a consagração. Aí ele diz mais assim, ó, a consagração de muitos que nos antecederam, lá os nossos, que foram lá os primordiais dessa vida aqui, assim como de outros que vivem entre nós, ajudou a estabelecer o alicerce da nossa felicidade. De igual maneira, as gerações futuras serão encorajadas por nossa vida consagrada, reconhecendo a dívida que tem para conosco pela posse de tudo que realmente importa. O que nós estivermos fazendo hoje, aqui, nesse nosso tempo, virão outras gerações. Mas os ensinamentos que vocês aplicam na sua família, para os seus filhos, para os seus netos, daqui a pouquinho vem os bisnetos, isso vai fazer uma diferença na vida deles para o futuro. Como fizeram dos meus pais, que não eram membros da igreja, mas eram pessoas boas e que criaram os filhos, ensinando o melhor para os filhos, ensinando o que era, né, para nunca. Minha mãe, ela sempre falava, que vinha lá do meu avô, do pai dela, olha, meus filhos, quando eles eram pequenos, vocês são pobres, ele dizia, vocês não têm posses, o pai de vocês não tem grandes posses, mas o que vocês têm, que vocês não podem perder nunca, é o seu caráter, é a sua honestidade. E a minha mãe, ela aplicou isso para nós também. Ela sempre, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, eu era menor, mas minha mãe sempre aplicou isso para nós. Olha, sempre não queira fazer aos outros aquilo que você não quer que façam para você. Não queira o que não te pertence, porque minha mãe usava um termo lá de Minas, o alheio, que o pai dela, o meu avô dizia, o alheio chora seu dono. O que é? O que não te pertence, se você tentar ter, você quiser levar vantagem sobre alguém, ter o que não é seu, não é a sua parte, aquilo não vai te fazer grandes coisas, você não vai conseguir sucesso, porque não é seu, não te pertence. Ficar com algo que não pertence, a gente não vai conseguir nunca, né, ter sucesso e aquilo fazer bem para a gente. Então, ele diz assim, que nós que consagremos nossos filhos e filhas de Deus, para que quando ele aparecer, sejamos como ele, porque o veremos como ele é. Nós veremos ao Senhor como ele é. E que tenhamos essa esperança, que a gente possa ter essa esperança, né? Então, irmãs, irmão e irmãs, eu não vou me alongar muito, porque nós começamos a nossa aula, já são 21 horas, então eu não quero extrapolar, são 9 horas aí para nós, né? E são 10 horas da noite no Brasil. Mas essa mensagem dessa noite foi muito importante para mim, principalmente, intitulada Reflexões de uma Vida Consagrada. Então, me pôs a pensar quanto eu estou fazendo a minha parte para que a minha vida seja uma vida consagrada, do meu marido, da minha família seja uma vida, né? Quanto que eu estou lutando por isso, estou me dedicando a ter uma vida consagrada, né? Que a gente possa pensar que a vida consagrada, a lei da consagração, ela não é apenas que a gente, quando fala em lei de consagração, a pessoa fala, é dar alguma coisa, é doar meu tempo, é doar serviço para a igreja, pagar o meu dízimo honestamente, pagar com as ofertas, né? Quando a gente faz jejum, a gente faz as nossas ofertas, tudo isso mas não só, né? Viver no mundo, viver num ambiente bom, ao lado de pessoas boas, ter a nossa vida uma vida saudável, com o nosso corpo físico, poder fazer exercício, se não pode ir para uma academia, mas pode fazer uma caminhada, enfim, ter uma alimentação de uma certa forma regrada, não achar que, né, comer aquelas coisas pesadas e tal. Enfim, tudo isso faz parte de uma vida consagrada, termos uma família abençoada, termos respeito dentro do nosso lar, sermos pessoas gentis, pessoas que estão sempre prontas para falar uma palavra boa, porque falar é muito simples, né? É um ato muito fácil, só basta abrir a boca, a gente fala. Mas a gente precisa ver que dimensão
esse nosso falar, essa nossa palavra vai causar? Qual é o impacto que vai causar na pessoa que está ouvindo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Se a gente quer ter uma vida consagrada, a gente precisa ter discernimento, sabedoria, obediência, humildade, simplicidade, fé e esperança. Sabermos que isso aí tudo faz parte da nossa vida, é o que o Senhor nos proporciona e nos ensina a fazer nessa vida mortal, para que um dia nós possamos estar de frente, para que nós possamos contemplar a face dele, vermos o Senhor exatamente como ele é, né? Então, que a gente possa ter no nosso coração o desejo de ter uma vida consagrada. Sempre lembrar da lei de consagração e de todas essas coisas maravilhosas que fazem parte da lei de consagração, né? Não só o ato de doar, porque eu pago meu dízimo, as ofertas de jejum, não, é como você serve na igreja, você serve feliz, contente, quanto você ajuda o seu próximo. Tudo isso aí você está fazendo é consagrando. E para quem que nós vamos consagrar? Para nós mesmos. De uma certa forma, é para o nosso benefício e para o benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós estamos fazendo para Deus que está lá no céu, para o Senhor, que é o Rei. É para Ele, nós estamos servindo a Ele toda vez que a gente cumpre com a lei de consagração. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Sei que o Pai Celestial é um Pai bondoso, amoroso, que Ele está sempre disposto a nos estender os braços dEle e acalentar nas horas que temos grandes dificuldades, sempre nos dá força, ânimo, bom ânimo para que possamos seguirmos nessa vida mortal até o dia que formos para nós retornarmos à presença dele. Eu sei que essa igreja é uma igreja de bênçãos, é uma igreja de milagres, é a igreja verdadeira aqui na Terra. Sei que nós temos bons líderes, nós temos pessoas maravilhosas na igreja que servem, temos a bênção de poder ter um grupo desse todas as quartas-feiras, esse grupo como é o nosso, que já vai completar 5 anos, onde eu tenho, e tenho certeza que as outras pessoas também, onde eu tenho aprendido bastante, onde tem me edificado. Até nos meus momentos mais difíceis é que eu me agarro. Então, sou grata, tenho gratidão e sei que é tudo guiado por Deus. Esse grupo, a Lígia, ela foi inspirada por Deus quando ela criou esse grupo. E foram vindo as pessoas para servir junto com ela, e foram vindo nós que somos seguidores, né, que estamos aqui para aprender também. Eu amo esse evangelho. Eu amo meu Pai Celestial, eu amo Jesus Cristo. E sou grata a Ele por todas as bênçãos que Ele concede na minha vida. E essa é a minha aula que eu deixo e faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito Bonita obrigada. aula, gostei da aula, viu, Linda. Isnaide? Obrigada. E a Snaide nos ensinou algo tão importante, né? De como sermos seguidores do Senhor, né? De consagrarmos nosso tempo, nossa vida ao Senhor, e isso realmente traz o verdadeiro sucesso, é o sucesso espiritual. E como falar em espanhol, é o verdadeiro éxito, né? O verdadeiro sucesso na nossa vida. Porque somos pessoas bem-sucedidas, porque somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Que privilégio temos nós. Que Que privilégio. privilégio que tem. Eu sou tão grata de, há 23 anos atrás, 2 missionários jovenzinhos terem batido a minha porta no dia 1º de janeiro de 2003 e eu ter aberto a porta para eles. Uau. Eu ter aberto a minha porta e ter ouvido a mensagem que eles diziam para mim, que eles tinham para mim. Que gratidão eu tenho por ter sido uma escolhida de Deus, por aqueles missionários baterem ali sem referência a mim, eles não tinham referência, eu não era da igreja, eu não tinha pessoas assim próximas a mim que estavam na igreja, mas eu tive essa bênção e eu sou grata, muito grata. E uma bênção muito grande, e graças a esses missionários, graças a você ter aceito o Evangelho, né, de coração, você está aqui na nossa aula, nos brindando com essa maravilhosa aula, que nos ensina tanto, que nos Exato. ensinou muito nesta noite, né? Com Exato. essa aula, como outras aulas que você já deu também, Snaide. Agradecemos de coração, todas nós do grupo, pelo seu tempo, dedicação, de nos realmente compartilhar essa bonita mensagem nesta Eu noite. que agradeço. Nós
o qual nos edifica imensamente. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Obrigada a você, amiga. Muito obrigada, a nossa professora da noite, né? Então tá bom. Como é que é? A fórmula da felicidade, a fórmula do sucesso. É o verdadeiro sucesso. Aí o Verdadeiro Helder sucesso. diz que é reflexões sobre uma vida. Reflexões, o que é reflexão? É a gente pensar. É a gente, sobre o que ele ensinou aqui para nós refletirmos sobre isso, da importância de uma vida consagrada. É uma vida consagrada, exatamente. Gente, desculpa, eu vou falar um missionário aqui, ó, dando um oi para vocês. Helder! Boa noite, Helder! Como é que vocês estão? Quer falar alguma coisa para nós? Gostaria de dizer para vocês que Jesus Cristo, ele ressuscitou e que o Senhor, ele ama os esforços de cada um de vocês e cada esforço de vocês é visto pelo Senhor. Ele sabe cada circunstância e ele sabe como socorrer seu povo no devido tempo. Continuem confiando e acreditando, porque ele é o Deus que cumpre convênios. E vocês vão ser abençoados por cumprir os de vocês também. Obrigado por tudo que vocês fazem. E Jesus Cristo vive. Amém. Amém. Muito obrigada, Helder. Obrigada. Olha, e falando no Helder, gente, muito obrigado, Helder, por compartilhar desse testemunho. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui o trailer de um filme que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês já escutaram desse filme. Aqui é o trailer. In most of these towns in between here and Poland, with a lot of country, I need you to do this. Find them. Tell our missionaries to get out. Does the president have any idea how difficult this is going to be? I have not finished my mission, so I will not go. The Dutch have closed the borders. I just heard the Gestapo, they're closing this border too. I see our Earth the wrong way. What am I supposed to do? Kevin's very interested in the outcome of all of this. Russian presidents don't steal trains. So missionaries unaccounted for. Esse filme, gente, eu tô assistindo, se chama Escapar da Alemanha, Escape from Germany. Vocês podem ir no Prime Video e vocês podem ver esse filme, Escape from Germany, que é a história verídica de missionários durante a Segunda Guerra Mundial. Lígia. Aí da Alemanha. Eu tô na metade do filme. Começamos ontem a assistir com meu marido. Agora vamos assistir a outra metade. Muito bom. Os milagres que aconteceram para eles poderem sair da Alemanha, que estava na guerra com a Polônia. Escape from Germany. Escapar da Alemanha. Lígia. Oi. O Helder, eu esqueci de comentar durante a minha aula, Sim. Mas o Helder, ele fala também de um filme que se alguma irmã quiser assistir, ele fala que é um filme que fez muita diferença na vida dele. É um filme que é chamado O Homem em Busca da Felicidade. Alguém já assistiu? Já. O Homem em Busca Quem da não Felicidade. assistiu, assiste. É muito bom esse filme. O Homem em Busca da Felicidade. Isso. É um clássico da igreja, né? É um clássico da igreja. O Homem em Busca da Felicidade. Isso, muitas pessoas às vezes não tiveram a oportunidade de assistir ainda, assistam, que realmente, quando ele fala aqui, eu fiquei até assim na hora, porque é realmente um filme maravilhoso. É um Homem em Busca da Felicidade. O Homem em Busca da Felicidade. Tremenda mensagem. Muito obrigada. E assisto também esse filme, Escapar da Alemanha. Muito bom, gente. Muito bom.